uma frase. A primeira senha é a fé. Essa é a primeira senha, a fé. Nesse vídeo aula, falando sobre a fé sempre foi a marca de um discípulo de Jesus. Os primeiros discípulos eram conhecidos como crentes. Jesus disse: tudo é possível ao que crer. Veja o que está escrito em Marcos, capítulo 9, versículo 23. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Todas as coisas são possíveis àqueles que crerem. A fé significa uma total dependência de Deus. Quando Adão pecou, ele saiu da dependência de Deus e entrou numa independência, que significa incredulidade. Esta é a razão pela qual Deus colocou uma prioridade tão alta assim na fé. A fé é a forma pela qual somos restaurados a um relacionamento com Deus. Independência é um relacionamento de dependência de Deus. Essa dependência de Deus é chamada de fé. A fé o libera da sua capacidade limitada. Pela fé, você dá para a capacidade de Deus. Este é o caminho de fé para o qual todos nós somos chamados, onde nada será impossível. Veja esse texto de Mateus, capítulo 17, versículo de número 20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Nesse texto, onde Jesus ele faz uma comparação da fé a um grão de mostarda. Ele disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, ainda que a sua fé seja como uma semente pequena, quando essa semente, o grão de mostarda, ele é plantado em Deus, você verá que pode acontecer coisas que a mente humana não consegue compreender. A fé, ela gera o impossível. A fé em Deus, nós podemos alcançar qualquer coisa e nada será impossível para você que está fazendo este curso de missiologia, se preparando para atuar na obra missionária. Na letra A do nosso material didático, você pode acompanhar comigo o que é fé. O que é fé? Fé é uma ação de obediência em resposta ao que Deus falou. A verdadeira fé é expressa em, primeiro, obediência. Segundo, ação em resposta. E terceiro, nosso ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Primeiro, a fé, ela é uma obediência. Ela é uma obediência a Deus. Segundo, ela é uma ação em resposta à palavra que ouvimos da parte de Deus, que ouvimos quando ouvimos a voz de Deus. Veja o texto de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. A fé é você conseguir trazer do plano espiritual, do plano mental e do plano espiritual para o plano físico. É você trazer à existência aquilo que ainda não existe no plano físico. Se você, com os olhos da fé, se você conseguir compreender e conseguir enxergar na sua mente, você conseguirá trazer à realidade aquilo que você está vendo. Isso é fé. Fé significa termos confiança ou certeza numa outra pessoa ou nas palavras dessa pessoa. Ter fé em Deus envolve uma
troca de autoconfiança pela confiança em Deus. Paramos de confiar em nós mesmos e confiamos nele. Abandonamos a dependência de nossas fontes limitadas de conhecimento e começamos a receber de sua fonte ilimitada. Deus tem uma fonte ilimitada. E tudo aquilo que você precisa, você pode ir nesta fonte e receber aquilo que você está indo em busca. Na letra B do nosso material didático, fala 2 tipos de conhecimento. 2 tipos de conhecimento. Eu quero te convidar a ler o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 4 ao versículo 7. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Louvado seja Deus. Paulo está falando à igreja em Corinto, falando que a sua pregação, a sua mensagem, filosofias humanas, mas ele trouxe um evangelho puro para que os cristãos pudessem ali estar firmada na certeza, na esperança da glória de Deus, da manifestação da glória de Deus. A sabedoria que estava oculta a toda a humanidade, agora ela é manifesta através do poder da pregação do apóstolo Paulo. Veja ainda os versículos de número 8 ao versículo 16 de 1 Coríntios 2, o que Paulo continua dizendo, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as palavras do Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Dois tipos de conhecimento. Primeiro, conhecimento através dos sentidos. Segundo, conhecimento através da revelação de Deus. O conhecimento através dos sentidos. Todo conhecimento que vem ao homem natural vem a ele através dos 5 sentidos, da visão, da audição, do paladar, do olfato e tato.
Esse é um conhecimento limitado e é descrito como sabedoria humana. Em segundo lugar, o conhecimento através da revelação. Esse conhecimento não se baseia em 5 sentidos, nem no raciocínio natural, e sim numa forte alternativa, a verdade da palavra de Deus. É recebido através do Espírito do homem, que é descrito como a sabedoria de Deus. Andamos por fé e não por vista, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7. Porque andamos por fé e não por vista. Veja o que Paulo fala à igreja em Corinto. Ele diz que os cristãos, aqueles que servem a Deus, aqueles que realmente têm uma vida voltada para Deus, ele não anda por vista, mas ele anda segundo a sua fé. A palavra de Deus são 3 bases da nossa fé. Primeiro, a base para termos fé em Deus encontra-se em 3 importantes realidades. São elas: a natureza de Deus, a obra redentora do Filho e a palavra de Deus. Na natureza de Deus, vemos o texto de Hebreus, capítulo de número 6 e versículo de número 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Na letra A do nosso material didático, falando sobre a natureza de Deus, vemos, ele não pode mudar, fiel na sua palavra, e ele não muda. Ele não muda. Veja o que está escrito em Malaquias, capítulo de número 3 e versículo de número 6. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumido. Deus está falando, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda boa dádiva, tudo procede de Deus. Todas elas vêm do Pai das luzes, o nosso Deus, onde não tem sombra, onde não tem dúvida, onde ele não pode mudar, onde ele nos dá a garantia, a servida. Segundo lugar, na letra B diz, ele não pode falhar. Deus não pode falhar. Veja o que está escrito no livro de Jó, capítulo 42, versículo de número 2. Bem, sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó está dizendo, eu reconheço que tu, Senhor, pode todas as coisas, e nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus propósitos será impedido. Veja também em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo número 20. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Vemos nesse texto Davi passando as instruções a Salomão, falando da sua convicção de fé, dizendo, olha, o Deus que nos trouxe, que me trouxe até aqui, ele também te dará condições para fazer todas as coisas que precisam ser feitas na construção da casa do Senhor. Davi, ele tinha essa convicção de que Deus não falharia e que daria a Salomão como deu, condições para que Salomão fizesse tudo aquilo que tentasse fazer na casa do Senhor. Deus não pode falhar por sua natureza, e a nossa fé nos traz essa convicção. Na letra C diz, ele não pode mentir. Veja comigo esse texto de Números, capítulo de número 23, versículo de número 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria? Ou faria, ou falaria, e não o confirmaria?
Nós vemos esse texto, Moisés afirmando que Deus te dará as condições, o Senhor te habilita para que você possa ir e dar fruto e o vosso fruto possa permanecer para a glória do nome de nosso Deus. A base da nossa fé, primeiro, está na natureza de Deus. Em segundo lugar, está a obra redentora do Filho, a obra redentora de Cristo. Veja o que o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 12, versículo de número 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia! Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A base da nossa fé está em Jesus, na obra redentora. Aleluia! Porque ele suportou a cruz, desprezando a afronta pela qual sofreu, e agora está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Louvado seja Deus. Cristo tornou-se a fonte da nossa fé em Deus. O fato da sua morte e ressurreição fornece as bases para a nossa crença. Veja o que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1 e versículo de número 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Veja também Romanos capítulo de número 5, versículo de número 1 e versículo de número 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da sua glória. Louvado seja Deus. Obtemos a base da nossa fé na obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. E em terceiro lugar, a base da nossa fé está na palavra de Deus, está naquilo que está registrado, documentado por Deus. Pois diz em Mateus capítulo 24, versículo 35, olha o que diz esse texto: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus, ele afirma de forma categórica, dizendo: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras permanecerão. Passarão todas as coisas, mas a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, a palavra proferida por Deus, tem um propósito. Aquilo que ele promete, ele cumpre. E isso nos dá uma garantia, respalda a nossa fé em Cristo, a nossa fé em Deus. Veja o que o profeta Isaías também disse no capítulo 40, versículo de número 8. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A erva cai, a flor cai, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Veja também o que está em Jeremias, capítulo 1 e versículo de número 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. A sua palavra permanece fiel para sempre. A fé vem quando Deus traz uma palavra específica e tudo o que ele já disse diretamente a nós, em nossas circunstâncias, verbalizada desta maneira, a palavra de Deus torna-se viva para nós, liberando a nossa fé. Liberando a nossa fé. A palavra de Deus respalda a nossa fé para que possamos avançar e possamos conquistar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja comigo agora na sua apostila, no seu material didático, a letra D do nosso material didático. Na letra D do nosso material didático diz como a fé funciona.
como a fé funciona. Mas antes de entrarmos nesse tópico, eu quero lhe passar a segunda palavra-chave. A palavra é garante. A segunda senha é garante. Garante. Tome nota, escreva. Garante. Dando continuidade aqui. Como a fé funciona? Na letra D. Como a fé funciona? O princípio da fé é o de operar em nossa vida continuadamente, não importando quais sejam as circunstâncias. Veja esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Nós, coríntios, que nós, os cristãos, nós não andamos segundo aquilo que vemos, mas nós andamos seguindo o exemplo de Abraão, em obediência à palavra, por fé e não por vista. Veja também o que está escrito em Tiago, capítulo de número 1, versículos 5 e versículo 6. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. A nossa base está em nossa fé em Cristo, em nossa fé em Deus. Quem quer sabedoria, peça a Deus. Aqui neste curso você está adquirindo conhecimento. Agora, a sabedoria é a forma como você vai aplicar esse conhecimento que você está recebendo aqui. Nós passamos para você conhecimento e Deus lhe dá sabedoria como usar esse conhecimento. É muito importante usar as duas coisas, sabedoria e conhecimento. Agora, para isso, para termos a sabedoria, precisamos pedir com fé a Deus, crendo, confiando, e o Senhor nos dará com toda certeza. E a grande pergunta é: como a fé funciona? Primeiro, Deus nos dá a fé. Segundo, a fé vem através de uma palavra de Deus. Em terceiro lugar, a fé vem através da obediência à palavra de Deus. Em quarto lugar, a crise ou a prova da nossa fé. Nós vamos falar sobre isso. Como a fé funciona? Primeiro, Deus era a última, exatamente como está escrito. Veja em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Aquele que quer viver segundo a vontade de Deus precisa aprender a andar por fé. A fé é o firme fundamento das coisas que você não está vendo, mas tem a convicção que Deus colocará diante de você através da fé. Veja esse texto de Abacuque, capítulo 2 e versículo de número 4. E eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Veja o profeta Abacuque profetizando para a nação de Israel. Nós vemos aqui duas afirmações. Uma no Antigo Testamento, o profeta Abacuque profetizando, e outra, Paulo reafirmando no Novo Testamento, é que o justo viverá da fé em Deus. Que o justo viverá da fé. Os justos vivem pela fé de Deus, ou seja, a fé que ele nos dá como um dom. Essa fé é um dom de Deus. Veja o que está escrito em Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 8 e versículo 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Capítulo de número 12 e versículo de número 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém,
Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Observe comigo, a fé, ela é um dom de Deus. A fé, ela vem da parte de Deus. Deus nos dá a fé e o justo viverá da fé. Aleluia. Essa fé que eu estou falando não é a fé natural, é a fé espiritual. Quero deixar bem claro aqui para vocês que existe três, ela é chamada de fé do agricultor. Aquela fé que o agricultor tem, que pega uma semente e planta numa terra, e aquela semente vai produzir uma árvore, vai crescer e vai dar muita semente. Haverá uma multiplicação de sementes ali. Essa é a fé natural. Todo homem tem essa fé, sabe? Tem essa convicção. Porém, a fé espiritual, essa fé é dada pelo Espírito de Deus. A convicção, a certeza em nós é um dom de Deus, a fé espiritual. Para crermos, para acreditarmos no mundo espiritual e tudo aquilo que Deus pode proporcionar e trazer à existência na nossa vida. O homem natural, ele não consegue compreender porque são discernidas de forma espiritual. E em terceiro lugar, a fé sobrenatural, é a fé que gera o milagre. É a fé que gera o milagre. E você pode perguntar para mim, pastor Gleidson, mas quando é que essa fé acontece? Quando é que essa fé começa a operar? A fé sobrenatural. Ela vem em nós, essa convicção do milagre que haverá. Que Pedro entrava no templo às 3 horas da tarde e levantava aquele paralítico. Não, não era dessa forma. O milagre acontece no momento de Deus, no tempo de Deus. No tempo de Deus, na minha vida e na sua vida, o milagre acontece. Fé natural, fé do agricultor. Pega a semente, planta na terra e colhe muitas sementes. Fé espiritual, a convicção que temos que Cristo ressuscitou. Essa fé, o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração e nos dá essa convicção. E a fé sobrenatural é a fé que gera o milagre. O impossível começa a acontecer, porque Deus nos faz sentir, nos dá essa convicção e nós passamos a testemunhar os milagres da parte do nosso Deus. A fé, e Paulo fala sobre isso, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas a fé, ela é um dom expresso por Deus. Veja comigo esse texto em Romanos, capítulo 12, e versículo de número 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus, ele reparte segundo a medida da fé de cada um. Cada um estamos em níveis espirituais diferentes. Cremos de forma diferente. Aquilo que pode ser uma coisa muito grande para uma pessoa, para outra pode ser uma coisa simples. Tudo depende da forma como você vê, como você coloca a sua fé. A fé, Deus nos dá a fé, conforme a medida de cada um. Em segundo lugar, a fé vem através de uma palavra de Deus. Primeiramente, Deus nos encoraja, falando uma palavra relevante à nossa circunstância. Isso poderá acontecer à medida que você lê a Bíblia, ouvir a voz do Espírito Santo em seu espírito. Veja o que está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Veja também Gênesis, capítulo 15, versículo 3 ao versículo 5. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filho, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro.
E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, e se as podes contar, e disse-lhes: Assim será a tua descendência. Deus faz uma promessa a Abraão. Abraão era um homem já velho, tinha sua esposa também já idosa, porém ainda tinha mais uma situação que complicava mais, que dificultava mais o cumprimento da palavra de Deus a Abraão, da promessa de Deus a Abraão. Qual era essa dificuldade? Sarai, a mulher de Abraão, era estéril, não podia ter filho. Mas Deus diz que faria dele, das entranhas dele, uma grande nação numerosa como as estrelas do céu. Veja também o que está em Gênesis, capítulo 17, versículos 15 ao 21. E disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e lhe darei e te darei dela um filho, e a abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e darás à luz Sara, de idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: Quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o nome de Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis, aqui o tenho abençoado, e far-lo-ei frutificar, e far-lo-ei multiplicar grandiosamente, 12 príncipes gerará, e dele, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, a que Sara dará à luz, nesse tempo determinado, no ano seguinte. Deus está fazendo aqui, reafirmando a promessa a Abraão. Deus não precisa de ajuda para fazer cumprir a sua promessa. Sara pega a sua escrava e dá para que Abraão tenha um filho com ela, e aí nasce Ismael. Sara tenta ajudar Abraão no cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão e na vida de Sara. E daí surge duas grandes nações, os ismaelitas e os israelitas, a descendência da escrava e a descendência da livre, a descendência de Ismael e a descendência de Isaque. Isaque gerou a Jacó. Jacó teve 12 filhos, pelo qual veio as 12 tribos de Israel, da qual da tribo de Judá veio o Messias, veio o Senhor Jesus Cristo. Deus fez a promessa a Abraão que lhe daria um filho, e pela fé, Abraão ouve e crê na sua promessa. Louvado seja Deus. Veja também o que está escrito em Josué, capítulo 1, versículo de número 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus está falando para Josué, quando ele assume, depois de Moisés, depois que libertou o povo do Egito, Deus está falando: olha, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, mas medita nas palavras de Deus, porque a palavra de Deus vai fazer você ser bem conduzido por onde quer que você ande, por fé.
e ele creu na promessa, e ele conquistou as terras para a nação de Israel. A fé vem através de uma palavra de Deus. Se Deus prometeu a você, não importa quanto tempo faz, parece tardia a promessa, mas Deus cumprirá a promessa. Porque Deus não é homem para mentir. Deus não é filho de homem para que se arrependa. Muitas pessoas verão e ficarão pasmos, dizendo como pode isso acontecer? Quando Deus te honrar, quando as pessoas verem Deus na tua vida, você sendo usado como instrumento de Deus. Creia, você que é missionário, você que está fazendo a obra da evangelização, você que está se qualificando, buscando conhecimento através desse curso, Deus irá te honrar de uma forma tremenda. Deus irá te usar de uma forma extraordinária nesses últimos dias da igreja na terra. Como ele foi com Josué, ele será com você. Mas não se aparte do teu coração, da tua boca, o livro da lei, a palavra de Deus, porque a fé vem através da palavra de Deus. E em terceiro lugar, a fé vem através da obediência à palavra. Para que a fé possa operar em nossa situação, precisamos obedecer esta palavra. A fé é algo ativo e não passivo. A fé das promessas de Deus são condicionais. Ela faz a sua parte se fizermos a nossa parte. Existe uma condição. A condição é fazermos a nossa parte. Veja o que está escrito em Tiago, capítulo de número 2 e versículo de número 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Ou seja, precisamos crer e precisamos tomar uma atitude. Precisamos tomar uma atitude e Deus irá reagir. Deus irá abrir portas, Deus irá conosco e nos fará conquistar. Veja o que está também em Tiago, capítulo de número 1, versículo 22 ao versículo 25. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecer disso, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado em seu feito. Veja também em Gênesis capítulo 15 e versículo 6 o que está escrito. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Quero chamar também o Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Veja comigo esse texto. Todo aquele, pois que escuta estas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A obediência à palavra de Deus, ela nos traz a fé, ela nos traz uma convicção, nos dá uma segurança, nos dá solidez, faz com que venhamos construir toda a nossa estrutura psicológica, emocional, espiritual em Deus. Então, com isso, tendo essas bases fundamentadas através da nossa fé, nós seremos como um homem que edificou a sua casa sobre uma rocha, que essa rocha, na tipologia, é o próprio Cristo. A nossa fé precisa estar plantada, edificada na obediência à palavra
de Deus. Por quê? Como a fé funciona em a crise ou a prova da nossa fé? Como ela vai começar a agir no momento da crise? Este é um período de provas e testes. Tudo o que acontece ao nosso redor parece ser contrário ao que Deus disse e aparentemente não há nenhuma evidência para a nossa crença. Nesse ponto, a nossa fé baseia-se completamente na palavra de Deus. O que ele nos falou, não importa qual é a situação, se está tudo contrário, o que vale é a promessa de Deus. Não importa se o juiz está dizendo que não é, se as pessoas estão dizendo que não vai dar certo, não. Não ouça a voz do homem, ouça a voz de Deus, porque Deus fará o impossível na sua vida. Não importa, a última palavra não é do médico, a última palavra é de Deus. E se você crê, você pode ser curado, você pode ser restaurado, você pode ser usado de uma forma extraordinária, porque a palavra, a fé, ela precisa estar fundamentada em Deus. A nossa fé precisa estar fundamentada no nosso Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Em meio à crise, em meio à turbulência, em meio a tudo que vem contrário, não importa. Vamos continuar com a nossa base sólida, com a nossa fé. Veja o que Pedro escreveu no livro 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. E que vós grandemente vos alegreis, e ainda que agora importa, sendo necessário, que sejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se enche de louvor e honra e glória na revelação de nosso Cristo, na revelação de Jesus Cristo. Veja também o que Paulo falou aos Romanos, capítulo de número 4, versículos de número 16 ao versículo 21. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não intentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Observe essas palavras de Paulo. Abraão foi fortificado na fé, diante da promessa, crendo na promessa, mesmo estando tudo, a situação sendo o contrário. Ele já de uma idade avançada, sua mulher de uma idade avançada e já com seu ventre amortecido, já não tinha mais a vitalidade de uma jovem. Mas quando Deus fez a promessa, ele creu e foi fortificado, dando glória ao nome do Senhor. Então, em meio à luta, em meio à dificuldade, dê glória a Deus, porque quando você dá glória a Deus, a sua fé é fortificada e o milagre acontece. Veja o que está escrito em Salmos,
capítulo 105, versículo 17 ao versículo 19. Enviou adiante deles um varão. José foi vendido como escravo. Feriram-lhe os pés com grilhões, puseram-lhe a ferro, até o tempo em que a sua palavra se cumpriu. A palavra do Senhor o provou. Vemos aqui a história de José no Egito. Deus lhe faz uma promessa. A situação era completamente contrária para o cumprimento da promessa, mas as lutas, as dificuldades que José enfrentou, estava lhe direcionando, estava lhe conduzindo para um propósito maior, para o propósito de Deus na vida de José. Não importa a luta que você está passando, não importa a dificuldade que você está enfrentando hoje, o que importa é o propósito de Deus na tua vida. E a Bíblia diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Com fé, lançamos-nos sobre a sua fidelidade. Vamos confiar na fidelidade de Deus. Em nossas ocasiões de dúvidas e lutas, Deus é fiel e não nos abandona. Deus permanece fiel. Veja o que Paulo fala a Timóteo no capítulo 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Ele foi fiel a Tomé e a Pedro quando a fé deles foi provada. Jesus não os abandonou. Veja o que está escrito em Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Deus fez essa promessa. Deus não vai te deixar, Deus não vai te amparar. Deus está contemplando a situação que você está enfrentando e pela fé você vai tomar posse da sua vitória, porque esta luta que você está enfrentando só te conduz para a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. O resultado da nossa fé. Quero concluir essa aula agora, meus irmãos. Quero lhes dar a última palavra. A última palavra-chave é a vitória. Anote aí, tome nota. A última palavra-chave é a vitória. Essa é a última palavra. Vamos falar agora no quinto tópico da última letra, da letra D do nosso material didático, fala sobre o resultado da fé. A nossa obediência a Deus, a nossa persistência em Cristo, a nossa fé na palavra de Deus, nós glorificarmos a Deus no meio das lutas, no meio das tribulações, o que isso resultará em nossa vida? O resultado final é sempre a vitória por parte do cristão, trazendo glória a Deus. Veja o que está escrito em 1 João, capítulo de número 5 e versículo de número 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja também em Tiago, capítulo de número 1, versículo 2 ao versículo 4 e o versículo 12 diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenham, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Louvado seja Deus. Veja também o texto de Gênesis, capítulo de número 21, versículo 1 ao versículo 3. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque.
Vejamos aqui a promessa de Deus sendo cumprida na vida de Abraão. Não importa a circunstância, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Veja o que está escrito também em Salmos, capítulo 105, versículo 19 ao 22. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou, mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos e o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar aos seus príncipes a seu gosto e instruir aos seus anciões. Veja também em Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e versículo 16, esse texto. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que verdes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Observe, a fé, ela está gerando saúde na vida de pessoas que estavam enfermas. Só para concluirmos esse vídeo aula, veja comigo também Hebreus, capítulo de número 6, versículo 13 ao versículo 15. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando-te, abençoarei, e multiplicando-te, multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. É muito importante, meus irmãos, que em meio às lutas, em meio às dificuldades, tenhamos a paciência e com fé iremos alcançar a promessa de Deus na nossa vida. Que possamos guardar a nossa fé e que esta mensagem de fé ela possa ser base também na sua pregação. No campo da obra missionária, no campo missionário, é muito importante que a fé seja vivenciada e seja pregada para a glória do nome do Senhor. Nós estamos chegando a mais um final de um vídeo aula, mas eu quero lhe deixar um recadinho. Por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o canal do Seminário Teológico de Missões, no YouTube, deixar o seu like, estar compartilhando os nossos videoaulas e também não esqueça de acionar o sininho para que você possa estar recebendo as nossas atualizações e nos veremos no nosso próximo videoaula falando sobre a graça de Deus.